Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para tratar temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando um enfoque regionalizado. Este é o 5º vídeo da série onde temos falado sobre LGPD. E neste vídeo nós falaremos sobre o encarregado de dados ou DPO, o Data Protection Officer, como o mercado tem convencionado chamar. Nesse vídeo, nós procuraremos receber o que é, qual a função e quem é que vai precisar desse tipo de profissional. Para começar, é necessário que nós possamos revisitar alguns preceitos vistos no primeiro vídeo da série. Pois bem, a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma entidade exclusivamente brasileira. Muito pelo contrário, a lei brasileira é um espelho da lei europeia e é de lá que vem o termo DPO que o mercado agora tem adotado para também denominar o encarregado de dados. E essa legislação ela surge com o objetivo de disciplinar e a captura, o uso, a guarda e o descarte dos dados de identificação ou os dados que possam identificar pessoas físicas ou pessoas naturais, como bem define a lei. Independente desses dados eles serem capturados de forma eletrônica ou em uma folha de papel, serão necessários procedimentos para resguardá-los. E o encarregado de dados é a pessoa que funcionará como guardião da empresa. A própria LGPD, ela define o encarregado de dados como um profissional que deverá atuar como canal de comunicação entre o controlador e o titular dos dados e também com a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD, que é uma entidade a ser criada e que funcionará como reguladora da segurança de privacidade das pessoas naturais. O encarregado de dados é uma abrasileiração, como eu já falei, do DPO, com funções e responsabilidades semelhantes. É um profissional a ser desenvolvido, que, como ponto de partida, eles precisam de algumas certificações que atestem a sua capacitação para desempenhar o papel que a lei determina. O encarregado de dados ele tem a função de suportar os setores da empresa para o cumprimento da LGPD, dirimindo dúvidas e emitindo pareceres orientadores no que se refere a processos, a projetos que lidam com dados de pessoas naturais, sempre observando a lei. Também funcionará como um fomentador cultural da empresa, assistindo o RH nas ações de tornar a segurança de privacidade algo que faça parte da forma de agir da empresa, que esteja na sua estratégia e na sua cultura. Por fim, o encarregado de dados também atuará como mediador entre a empresa e o proprietário dos dados e também entre a empresa e a autoridade nacional descrita em lei. As atribuições do DPO, o encarregado de dados, elas estão bem alinhadas com as suas funções. E aqui eu destaco como principais atribuições, podemos dizer assim, atender às demandas dos proprietários dos dados, assistir os setores da empresa para o cumprimento da legislação, atender às exigências e solicitações da ANPD, colaborar na capacitação de pessoas da empresa no que diz respeito ao conhecimento da lei e às aplicações da segurança de privacidade, contribuir para o fomento de uma nova cultura empresarial, participar do comitê de privacidade, atuar junto aos setores de TI e jurídico,
na coleta de evidências sempre que se fizer necessário. As atribuições de um encarregado de dados, elas serão definidas de acordo com a empresa e com a sua colocação na estrutura organizacional, mas sempre terão como balizadores as atribuições previstas na lei. Em relação aos conhecimentos necessários para uma pessoa desempenhar as funções de encarregado de dados, não há uma unanimidade. Na minha percepção, além de conhecimento da LGPD e de leis acessórias, o DPO ele também precisa conhecer de tecnologias para melhor atender aos requisitos do desempenho de processos e de coletas de evidências, como comprovação de anonimização de dados, ou seja, a tecnologia ele deve ser utilizada para melhorar o desempenho do seu papel. Eu também coloco como indispensável que um encarregado de dados ele tenha conhecimentos de gerenciamento de projetos, para poder tornar efetiva a sua atuação e melhor conduzir a ação da função ante as demandas do comitê de privacidade da empresa e as questões também ligadas às funções legais. O encarregado de dados no comitê de privacidade terá como principal demanda assessorar e orientar o corpo diretor da empresa no que se refere à proteção de dados, observando a legislação e a cultura da empresa, e bem como as ferramentas de gestão que a empresa tem. Na minha visão, é indispensável a participação do encarregado de dados no comitê de privacidade, pois é nele, no comitê, onde se determinará as estratégias, as ações e projetos da empresa em relação à segurança de privacidade. Ao mesmo tempo, o comitê é o fórum perfeito para que o DPO possa fazer a sua prestação de contas. Outras duas questões que são muito relevantes são onde o DPO deve ficar na estrutura organizacional da empresa e qual é o seu nível de autonomia. Eu particularmente, eu compreendo que isso vai funcionar de acordo com o tipo de negócio, com o tamanho da empresa, mas a localização ideal, para mim, é que ele funcione como um órgão de staff, de preferência em uma unidade da organização, onde ele possa ter a autonomia devida, para que ele possa atuar de forma livre, que ele possa ter a sua contribuição de fato para o cumprimento da legislação. Para mim, é pacífico que ele não pode ficar no TI, muito menos no setor jurídico. E ainda, eu imagino que ele também não possa ficar ligado a setores que possa gerar algum tipo de conflito de interesses e nem muito menos aonde possa ser cerceado a sua autonomia. Em relação à empresa ter um funcionário, desenvolver um setor ou contratar um terceiro para desempenhar o papel, a função de um encarregado de dados, eu diria que as duas primeiras opções ela vai depender do tamanho da empresa, mas em ambos os casos uma única pessoa desempenhará as funções do DPO. Em relação à terceirização, a LGPD ela não trata especificamente do tema, mas ela também não veda, ela deixa essa questão em aberto. Mas a gente já pode dizer que hoje esse é um ponto pacífico no mercado. Todos já entendem que pode sim ser feito a terceirização e isto está sendo, inclusive, utilizado como uma excelente oportunidade de novos negócios para escritórios de advocacia, para empresas de consultoria
nas áreas de tecnologia, na área de RH, ou até mesmo para o surgimento de empresas especializadas em LGPD. Por fim, é necessário ressaltar que a empresa, como entidade, ela precisa compreender e propiciar meios para que os seus colaboradores também entendam que a LGPD é um marco regulatório do gerenciamento dos dados das pessoas pelas organizações, independente do seu tamanho, da finalidade do seu negócio, se usa ou se não usa a tecnologia. Cumprir essa determinação legal requer mudança de cultura, alteração de processos e envolvimento de todas as áreas da empresa. E ao encarregado de dados, caberá atuar para que todos sintam-se responsáveis pela segurança de privacidade. E assim a gente conclui mais uma série. Foram 5 vídeos procurando elucidar algumas dúvidas, levando um pouco mais de luz sobre essas questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você gostou, compartilhe com um amigo, indique para as pessoas, dê um ok aqui no nosso vídeo e a gente fica muitíssimo agradecido pela sua audiência. Até uma próxima, porque vem aí uma nova série que a gente vai tratar do futuro, não apenas do prisma da tecnologia, mas olhando o lado humano do que o futuro nos reserva. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.